Pedros têm que morrer, quantas Marias, quantos Lucas, quantos jovens mais terão suas vidas ceifadas, seus sonhos destruídos por um Estado sádico, antissolidário, preconceituoso e principal violador dos direitos humanos. O sádico é aquele que sente prazer no sofrimento alheio. E não se enganem, há algo de prazeroso a aqueles que empreendem a destruição de corpos negros. Corpos que são considerados descartáveis nessa necropolítica da descartibilidade de pessoas. Antes, negros eram considerados animais, vendidos como animais. Seus corpos eram considerados corpos animalescos. E hoje ainda continua essa política de animalidade do ser humano negro. E eram, infelizmente, são animalizados, usurpados, aproveitados e descartados. Brecht um dia falou que a cadela do fascismo está sempre no cio. Infelizmente, no Brasil, ela há um tempo anda dando crias e seus filhotes se estendendo cada vez mais aos centros do poder e se estabelecendo à custa do esvaziamento e da destruição do sentido da política e da solidariedade humana. Há muito tempo, em nossas periferias, jovens têm suas vidas ceifadas, seus sonhos destruídos pela violência de um Estado que não respeita pela fome e pela falta de igualdade de condições e de oportunidades. Esse Estado, esse Leviatã, até quando ele continuará ceifando vidas humanas? Vejo alguns no centro do poder criticando políticas públicas que buscam a igualdade e a justiça. Essas pessoas são algozes que não têm o mínimo respeito à vida humana. Esses senhores colocam as coisas como se fosse uma disputa entre direita e esquerda, sendo a extrema-direita os bonzinhos e a esquerda algo a ser destruído. Na política séria e humana existem visões de mundo diferentes, sim. Mas criar a ideia de que existe um inimigo a combater e que tem que ser extirpado, isso não é política séria. É a perversidade de gente doente. E é essa mesma perversidade que a cada dia ceifa sonhos por meio da desigualdade social que no Brasil tem cara e infelizmente também tem cor. Bela nação que descarta seus filhos, os mata e os devora. Meu sobrinho também se chama João Pedro. Assim como o outro Pedro, ele é uma criança negra, cheia de sonhos e vontade de viver. Me solidarizo com a família do Pedro que foi tragicamente morto, tragicamente assassinado, nesse momento tão difícil. Choro por sua dor e penso no meu sobrinho, que também é uma criança alegre, e penso nas lutas que meu sobrinho terá que travar nesse país desigual e racista. O racismo é a grande mazela social do Brasil. Nosso racismo fere, mata e humilha. Recentemente ficou famoso um bordão, o Brasil acima de tudo. Que Brasil é esse? Porque me parece que existem vários Brasis. Um Brasil que ostenta luxo, riqueza, insensibilidade e outro que é marcado pela exclusão. Deus acima de todos. Que Deus é esse? Quando criança, de família muito católica, que eu provenho, Jesus era meu grande herói. Era um Jesus sorridente, inteligente. Ao crescer, ainda admiro esse Deus que se fez homem e o compreendo como, além de um jovem sorridente, também como um homem que denuncia as injustiças sociais, que está no meio do povo, que perdoa sem esperar nada em troca, que está ao lado dos excluídos, dos que estão nas prisões, nas favelas, dos marginalizados e que não faz acepção de pessoas e, ao invés disso, acolhe. Que país católico é esse que se diz o Brasil? Ou melhor, que país cristão é esse que se diz o Brasil? Cristo se manifesta no sorriso de uma criança cheia de sonhos, na felicidade e no amor entre o casal homossexual, da mesma forma como no de um casal heterossexual. Cristo é a mulher que é violentada, o gay que é humilhado, o negro explorado e os João Pedros que são assassinados. Em verdade vos digo, diz a Bíblia, todas as vezes que fizeste isto a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Que cristianismo Nutella é esse nosso?
do nosso país, que se diz tão cristão. O que eu tenho que dizer é: eu não conheço esse Deus que é preconceituoso. Eu não conheço esses senhores do poder, não reconheço esses senhores do poder que são preconceituosos. Esses senhores que se aproveitam da fé alheia numa teologia da prosperidade, em que a religião toma lá da cá. Esses senhores que pregam uma liberdade econômica sem limite em detrimento do aumento da pobreza da população. Esses senhores que querem destruir os corpos negros, seja em nome do Estado, da fé ou de uma pretensa ordem. João Pedro está presente em cada um de nós e continuaremos seguindo e fazendo as perguntas intrigantes. Quantos mais João Pedro tem que morrer? Por que João Pedro morreu? Tenha um bom dia.